Este programa é livre para todos os públicos. Bom dia! Que satisfação poder estar aqui nessa manhã, querido filho, querida filha. Que bom ter você aqui. Quero acolher com muito carinho você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Deus abençoe sua vida, sua história, o seu coração. Fique conosco nessa pregação. Tenha certeza que Deus vai falar com você. É, você mesmo. Gente, olha para quem está do seu lado, deseja um bom dia para essa pessoa e diz assim para ela também, ó. Presta atenção na palavra de Deus. Deseja bom dia, primeiramente, óbvio. E depois, convide-o a prestar atenção na palavra de Deus. Gente, você aqui, você em casa, eu quero aproveitar para fazer um apelo já para você. Todo mundo me escuta bem, sim ou não? Nós que somos da Canção Nova, para nós é comum pregar aqui, estarmos aqui, né? Mas nós estamos num lugar com muita gente, num dia quente. E isso facilita muito a nossa dispersão. E eu vou dizer para você, o que mais o demônio quer é que você não escute a palavra e não aguarde no coração. Porque veja bem, quem te liberta não sou eu, nem a minha oração, nem o Padre Roger com a voz potente dele. Eu estava vendo o Padre Roger rezando com tudo isso de voz, eu falei, agora eu estou perdido, né? Quem te liberta é a palavra de Deus, é a palavra semeada. Não é o Padre Adriano Zandoná, não é o Padre Roger Luiz, não é nenhum outro integrante do time que está conduzindo esse evento. Então preste muita atenção, ouça com atenção, porque talvez essa seja, filho, filha, você aqui, você em casa, a palavra que vai mudar a sua vida para sempre. A palavra, ó, vamos acalmando. Você que está nos corredores, vai acalmando. Isso. Tão ruim para a gente, padre, eu vou ser sincero, quando a gente entra na igreja, não é o que está acontecendo aqui, tá? Mas tem igrejas nas quais a gente entra que a impressão que a gente está entrando numa feira, né? Então vamos acalmar o coração. É hora de ouvir a palavra de Deus. Combinado? Então faz assim comigo. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos carnais e espirituais. Filho, filha, pega a sua Bíblia, livro do profeta Isaías, capítulo 35, versículos de 1 a 6. Já separa essa passagem aí, por gentileza. Isaías 35, de 1 a 6. É uma passagem que eu particularmente gosto muito. Deus já falou muito comigo através dessa passagem. E mais uma vez eu exorto você aqui, você em casa, preste atenção na palavra de Deus. Porque como Jesus disse na parábola do semeador, o semeador sai a semear. E muitas sementes não produzem fruto por desatenção. Por nós não tornarmos o nosso coração um terreno fértil para receber a palavra. Antes de lermos essa citação, eu quero dizer que nesse final de semana, você pode fechar aqui para mim, Fábio? Eu estou lançando um livro novo. Nesse final de semana, hoje eu não vou falar tanto sobre esse livro, porque o lançamento dele mesmo amanhã, a apresentação prática, onde eu vou falar do conteúdo, é amanhã, já disse, né? O lançamento dele mesmo, prático, onde eu vou falar do conteúdo, é amanhã na pregação das 11h25. Então amanhã às 11h25 eu vou falar sobre o conteúdo desse livro. O livro que é chamado A Libertação da Mente Ansiosa. Mas como ninguém tem uma mente ansiosa aqui, estou pensando ver se eu falo ou não. O que você acha? Fala ou não falo? Olha para a pessoa que está do seu lado, tem cara de ansiosa, sim ou não? Claro que não. O Fabinho aqui mesmo do cinegrafista não é nem um pouco, né? Os meninos aqui não são nem um pouco. Mas gente, A Libertação da Mente Ansiosa eu lancei pela editora Canção Nova. Olha só, meu 8º livro, estou tendo a graça de lançar nesse acampamento. Então amanhã, a pregação das 11h25, eu vou falar sobre esse conteúdo, à luz da palavra de Deus, do ensinamento do magistério da igreja, com orações, testemunhos, um caminho para vai te ajudar em Deus a desacelerar sua mente. Porque a ansiedade, não obstante sendo um problema
de saúde, né? Um problema psíquico muitas vezes, é também um problema espiritual. Então nós vamos conversar sobre isso. Tá então com a Bíblia, Isaías 35, do 1 ao 6. Olha, agora é a leitura da palavra. Conto com você. Esse é o tipo de palavra que a gente precisa degustar. Sabe quando você está degustando um alimento? Se bem que o ansioso ele engole, né? Muitos de nós, às vezes, na ansiedade do dia a dia, acabamos engolindo o alimento, né? Come, nem sente o gosto. Mas quando você degusta, quem aqui gosta de chocolate? Levanta a mão. Nossa, eu sou apaixonado por chocolate. Na verdade, gente, eu concluí que eu sou apaixonado por tudo que dá para mastigar, entendeu? Eu não tenho problema com nenhuma comida, mas eu gosto de chocolate. E quando você come, esses dias eu ganhei um chocolate bem chinfrim, bem ruim. Depois um padre amigo foi viajar para fora do Brasil e me trouxe um chocolate suíço, né? Se bem que ontem a gente ganhou um chocolate croata, né? Mas vamos mudar de assunto, né? E vamos voltar aqui para a palavra de Deus, que é melhor do que a Copa, né? Porque está todo mundo meio cabisbaixo aí. Mas enfim, a hora que eu comi aquele chocolate suíço, meu Deus do céu. Sabe aquele chocolate que a hora que toca na sua língua, a alma desprende do corpo assim? Rapaz, eu fui degustando aquele chocolate maravilhoso. Essa palavra você vai ouvi-la como eu degustei o chocolate, combinado? Alegrem-se o deserto e a terra seca, rejubile a estepe e floresça como o lírio, que germine e exulte, cheia de alegria e louvor, pois lhe foi dada a glória do Líbano, a beleza do Carmelo e de Saron. Elas verão a glória do nosso Deus, a majestade do nosso Deus. Fortalecei as mãos abatidas, firmai os joelhos vacilantes. Presta atenção. Dizei aos medrosos: sede fortes, não temais, aí está o vosso Deus. É a vingança que chega, a retribuição de Deus. Ele vem para nos salvar. Então os olhos dos cegos vão se abrir, e os ouvidos dos surdos se desobstruirão. Então saltará o aleijado como um cabrito, e a língua dos mudos vai cantar, porque a água jorrará no deserto, e rios na terra seca. Palavra do Senhor. Sempre quando eu leio uma passagem forte como essa, eu gosto de me lembrar do que nos ensina o nosso pai fundador, o Monsenhor Jonas Abib, que a palavra proclamada, apenas pelo fato dela ser proclamada, ela já está sendo realizada na nossa vida. Então essa promessa, filho, filha, você aqui, você em casa, essa profecia, esse oráculo messiânico, como chama o estudo da Bíblia, está acontecendo na sua vida. Você acredita nisso? Sim ou não? Você toma posse disso? Então vamos aplaudir essa palavra agora. Vamos aplaudir a força dessa palavra, o poder dessa palavra agindo em nós. E eu peço também uma salva de palmas ao Monsenhor Jonas Abib, que com certeza está nos acompanhando. Homem de Deus, profeta, fez 58 anos de sacerdócio na quinta-feira. Rezamos pelo Senhor, Monsenhor Jonas, te amamos. Veja bem, algumas coisas me chamam muita atenção nessa palavra. Em primeiro lugar, o autor sagrado está dizendo que o deserto e a terra seca vão se rejubilar, ou seja, vão se alegrar, vão florescer como o lírio. O que era o lírio, gente? Era a flor mais bonita que existia na época de Jesus, na região de Jesus. Era uma flor muito frondosa, muito chamava a atenção. Então a palavra já começa dizendo: no meio do deserto, depois eu vou voltar explicando o que na Bíblia significa deserto. No meio do deserto, o lírio vai acontecer, vai nascer, né? Vai florescer o deserto. Deserto comumente não floresce. Por quê? Porque o deserto é um lugar árido. A Bíblia fala de alguns desertos, por exemplo, o deserto do Negev na Bíblia é um deserto árido. Tem alguns lugares no deserto do Negev que não tem nem mosca, para você ter noção de tão árido que é. Você vê o deserto do Sinai, ele é semiárido, nos quais Moisés esteve, né, com o povo de Deus. Você vê aqui no Brasil, nós temos regiões áridas. O município mais árido do Brasil é o município de Cabaceiras, na Paraíba. Tem 300 ml de chuva por ano, não é?
Então, existem lugares desertos, mas Deus está dizendo, aquilo que é deserto, que é impossível, eu vou fazer a alegria acontecer nisso. Eu vou fazer a flor nascer no meio do deserto. Eu vou fazer florescer aquilo que para você é morte, aquilo que para você é tumba, aquilo que não tem jeito humanamente falando, eu vou fazer florescer. Mas antes até de falar do deserto, eu queria falar de 3 aspectos aqui que me chamaram a atenção, que estão no versículo 3, presta atenção. Fortalecei as mãos abatidas, em outras traduções, os braços abatidos. Firmai os joelhos vacilantes, em outras traduções, joelhos cambaleantes. Depois, dizei aos medrosos, não temais, né? Os medrosos, em outras traduções, foi traduzido como corações desanimados. Dizei àqueles que têm o coração desanimado, não temais, a tradução que eu peguei mais cedo. Então veja bem, o autor sagrado está falando de 3 coisas: de mão, de joelho e de coração. Fortaleceis as mãos cansadas, os joelhos cambaleantes ou vacilantes. Dizei aos corações desanimados, ou aos medrosos, como está traduzido aqui na Bíblia da CNBB, tende coragem, tomai ânimo. Dá até para fazer uma dança, olha só, mão, joelho e coração, né? Não vai fazer, que não é o propósito. Mas por que a Bíblia está falando dessas 3 coisas? E está atrelando essas 3 dimensões do nosso corpo. Quem aqui tem mão? Levanta a mão, por gentileza. Quem aqui tem coração? Vê se está batendo, confere aí, por gentileza, senão já chama o bombeiro. Está batendo? Quem aqui tem joelho? Tem uns que tem um joelho mais, né, difícil, tem uns que não conseguem ajoelhar, não é verdade? Mas o que a Bíblia diz, filho, filha, quando ela traz essas 3 categorias? Em primeiro lugar, vamos falar de mãos. Versículo 3, fortalecei as mãos abatidas. Na Bíblia, mão é sinônimo do seu fazer, da sua ação, do que você faz. Então quando a Bíblia diz fortalecei as mãos abatidas, ela está dizendo o seguinte: ei, você, que agiu, que fez, que não teve o resultado que você esperava, e que hoje está abatido e desanimado. Ei, quero te fortalecer, é o que Deus está dizendo. Porque é ou não é verdade que muitas vezes a gente se desanima, porque a gente está fazendo, e parece que o resultado não vem. Talvez você, mãe, durante o ano inteiro desse ano de 2020, você lutou, você fez. Você rezou pelo seu filho, você conversou com seu filho para ele ir para a igreja, com a sua filha, mas você não vê resultado. Talvez nesse ano de 2022, você lutou para pagar suas contas, para melhorar sua situação financeira, mas não aconteceu. Talvez nesse ano de 2022, você lutou contra essa depressão, você lutou contra essa ansiedade desordenada na sua mente, que é tema do meu livro, que eu vou falar amanhã. Talvez nesse ano de 2022, você lutou para superar a mágoa do passado, daquela pessoa que te traiu, que te abandonou. Talvez nesse ano de 2022, você fez muito, você lutou para superar esse vício, mas você recaiu de novo. Você lutou para deixar esse pecado afetivo, sexual, para sair desse adultério, para ter a sua família, para casar, para encontrar alguém legal, mas você não conseguiu. Então a Bíblia está dizendo, você que está com a mão abatida, porque você agiu. Você que está aqui, você que está em casa, eu tenho certeza que você agiu, que você fez o seu melhor, que você lutou, eu tenho certeza. Mas muitas vezes a gente faz, e o resultado não vem. A gente não consegue o resultado que a gente esperava, a gente não consegue o reconhecimento que a gente esperava. Sabe por quê? Porque há uma diferença, filho, filha, presta muita atenção nisso que o padre vai dizer, entre eficiência e eficácia. O que é eficiência? É você saber fazer. O que é eficácia? É você ter resultado no que você faz. Pedro era um pescador profissional, sim ou não? Ele e o seu irmão, eles passaram a noite inteira pescando, diz o Evangelho de Mateus capítulo 5, mas eles não pegaram nada.
Eles tinham eficiência, eles sabiam como pescar. Eles foram à noite, que era a melhor hora para se pescar. Eles sabiam os sinais nos quais indicavam que naquele canto do mar da Galileia tinha peixe. Eles usavam a isca adequada, mas eles não pegaram nada. E isso deixou a mão daqueles homens abatida. Você já virou a noite inteira trabalhando para conseguir algo e não conseguiu? Quando eu fazia faculdade de filosofia, naquela época ainda tinha disquete, viu? Os mais jovens que não sabem o que é, o tio explica, tá? É um negócio quadradinho, assim, preto, que entrava no computador e que era facinho de quebrar e perder todos os seus trabalhos da faculdade, né? E eu tinha começado a fazer o meu TCC, gente, né? Trabalho de conclusão de curso, sobre Immanuel Kant. Não queira nem saber quem é esse bendito desse filósofo, que quase arrancou o meu bofe, de tanto que eu tive que ler sem entender no começo, né? Aí eu passei a noite inteira trabalhando, salvei num disquete, no outro dia o disquete estragou. Horrível, não é? E eu, gente do céu, perdi todo o trabalho. Então eu percebi o que é, eu fiz como tinha que fazer, mas eu não tive resultado. Pedro pescou, ele sabia pescar, mas ele não teve resultado. Então a mão dele estava abatida. Por quê? Porque a eficiência vem da sua habilidade, mas a eficácia vem de Deus, só de Deus. Sabe? Então, Deus está dizendo através dessa palavra, você que está com a mão abatida, você fez. E nesse tempo de hoje, nesses tempos atuais, nós estamos cada vez mais ativistas, você já percebeu? Nós recebemos, amanhã eu vou falar um pouco sobre o fluxo de informação que a gente recebe, que tanto danifica a nossa mente, a nossa conexão cerebral, neural. Mas a gente recebe tanta mensagem, a gente faz tanta coisa. A senhora para vir para cá, nossa, eu tenho certeza, você mulher, quanta coisa que você teve que deixar pronta em casa. A começar dessa chapinha bonita que a senhora fez aí, olha só. Se eu tivesse uma água benta aqui, eu ia jogar no seu cabelo agora. Água benta não estraga a chapinha, fica tranquilo. Mas só se for bem abençoada, assim, com a mão direita, né? Mas ó, você fez essa chapinha, olha para a mulher que está do seu lado, olha só como ela está bonita, ó. Olha essa mocinha que está do seu lado, tem umas que já estão até assim com o cabelo assim. Eu sabia, padre, eu tenho orgulho de reconhecer, né? E é tão bonito, né, o cabelo de uma mulher, o cabelo bem cuidado. A senhora fez a chapinha, a senhora deixou o feijão no fogo, porque o Tião lá na sua casa não é capaz de fritar um ovo na sua ausência, né? A senhora está aqui preocupada do que será que ele está sobrevivendo, e ele pedindo lanche no iFood toda noite, e você aqui sofrendo por ele. Para com isso. Vive o encontro. Mas quantas coisas você teve que fazer para vir para esse encontro? É ou não é verdade? Você em casa me assistindo, talvez você está até gostando da palestra, mas tem uma criança chamando, é o feijão que você precisa fazer, é o marido te incomodando, você lembrou que tem que pagar uma conta, tem que ir no mercado. A gente faz muita coisa, mas nem sempre a gente tem resultado. Então a nossa mão se abate, nosso agir é infrutífero, isso cansa o nosso coração. Mas depois o autor sagrado fala de joelhos. E joelho é símbolo de oração. Presta atenção, o joelho na Bíblia, do hebraico berek, do grego gonu, joelho era o símbolo da nossa conexão com Deus. Por quê? Biblicamente o joelho é a parte do corpo que você prostra para mostrar a Deus a sua submissão a Ele e a sua humildade diante dEle. E por que a Bíblia está dizendo, você que está com o joelho vacilante, cambaleante? Isso representa as nossas orações que não foram ouvidas. É duro dizer, mas tem orações minhas e suas que não foram ouvidas. Talvez você tenha rezado ontem na hora dos pênaltis, né? Jesus, que esse goleiro da Croácia tropece, caia dentro do gol. Não aconteceu, claro, eu estou dando um exemplo bem superficial. Mas tem coisas que os nossos joelhos não alcançaram. Os joelhos estão cambaleantes, vacilantes. Porque você não alcançou aquilo, você não conquistou aquilo que você gostaria. Mas Deus está dizendo, se alegra mesmo assim, se alegra. E depois fala do coração, do hebraico lev, levat. Na Bíblia, coração é a sede das emoções, é a sede dos sentimentos, é a sede do seu ser. Ele está dizendo aqui, olha só, dizei aos que têm o coração desanimado, ou dizei aos medrosos, sede fortes, não tenhais medo. Talvez nesse ano de 2022 o seu coração não bateu, só apanhou, né? Porque tem gente que fala assim, meu coração não está batendo, padre, só está apanhando. Talvez você chegou aqui com o coração desanimado. Por quê? Porque você descobriu uma nova traição, porque você não se tornou o que você gostaria de ser, porque você está desempregado. Eu não sei qual é o nome do seu deserto.
Você pode nomear o seu deserto. Talvez o seu deserto seja a sua situação de saúde, seja a perda de alguém, seja o sofrimento emocional, psicológico, seja os aspectos defeituosos do seu temperamento que você não consegue mudar, seja os problemas na sua família, sabe? Coisas que você até vê testemunhos de outras pessoas, que o marido mudou, que a família restaurou e na sua não acontece, o seu filho preso, a sua filha vivendo totalmente o contrário que a Bíblia ensina, você criou na igreja, mas ele se revoltou, coração desanimado porque as suas metas não foram concretizadas. Mas o que Deus está dizendo? Veja só, para as mãos abatidas, para os joelhos vacilantes e para os corações desanimados. Essa palavra está dizendo 4 coisas, presta atenção, olha só o que Deus está dizendo. Alegre-se o deserto e a terra seca, primeira coisa. Segunda coisa, seja forte, coragem. Terceira coisa, não tenha medo. E quarta coisa, eis que o Deus de vocês vem para vos salvar. Vamos aplaudir isso, gente? Vamos aplaudir, pode aplaudir com força. Pode aplaudir com força, porque veja bem, diante da mão abatida, do joelho vacilante, do coração desanimado, Deus está dizendo, isso não é nada para mim, eu posso mudar. Eu posso fazer o deserto florescer. Mais uma vez eu te pergunto, filho, qual é o seu deserto? Deserto é sinônimo de lugar quente, de lugar sem vida, de lugar inóspito. Como um deserto pode florescer? Como? Me diga. Acontece sim, quando vem uma chuva, quando a temperatura se eleva, mas não é algo comum. Deus está te prometendo hoje, o seu deserto vai florescer, porque eu sou Deus para mudar todas as suas circunstâncias. Tome posse disso, em nome de Jesus. Tome posse. Mas também o Senhor quer nos formar, porque Ele quer nos mostrar o porquê talvez a sua oração não foi atendida. Porque talvez, como nós rezávamos no rosário aqui cedo hoje, você tem vivido com um pé na igreja e outro no mundo. Você não abandonou a vida velha, os prazeres desse mundo, a gandaia, a farra, a bebedeira, as coisas da carne. E você quer os benefícios do céu, mas com os pés presos naquilo que é do mundo, naquilo que é da terra. Talvez a sua oração não foi atendida porque você ainda está vivendo em pecado mortal que você não confessou. Talvez você não alcançou a sua oração porque você precisa mudar de amizades, de companhias, parar de beber tanto, parar de frequentar aquele lugar que é uma doutrina contrária ao cristianismo, que invoca outro poder que não o de Jesus. Mas Deus está te prometendo, alegre-se o deserto. Eu vou dizer para você, o seu deserto vai florescer. Sabe por quê? O deserto não é um lugar de punição de Deus. O deserto é o lugar da educação, da formação. No deserto Deus te prepara para a terra prometida. E sem deserto não existe terra prometida. Então aproveite o deserto no qual Deus te colocou, porque Ele é o ingresso para te colocar lá na terra prometida. Essas 4 palavras que a Sagrada Escritura nos traz, alegre-se o deserto, seja forte, não tenha medo, elas nos trazem muita esperança, gente. Muita esperança. E a esperança é o ingrediente essencial para que nós de fato vejamos a concretização dessa palavra na nossa vida. Veja só, a virtude da esperança, o Papa Bento XVI escreveu na encíclica Espe Salve no número 39. Veja bem, as tribulações da vida, os desertos, não apagam a esperança, ao contrário, fazem com que esta esperança despertem com uma força admirável e nos empurre para a frente, sempre nos mostrando que ainda há possibilidades. E o Catecismo no número 1818 nos ensina: a virtude da esperança nos protege contra o desânimo, nos dá alento em todo o esmorecimento e dilata o coração na expectativa da bem-aventurança eterna. Veja bem, você tem que tomar posse dessa palavra, porque essa palavra vai gerar no seu coração esperança. E essa esperança, como aqui o Catecismo nos ensinou, ela vai te proteger contra o desânimo, que vai bater a porta do teu coração de novo. Ela vai te proteger
contra o esmorecimento, né? Ela vai dilatar o seu coração na expectativa da bem-aventurança eterna. Mas veja bem, eu quero falar mais um pouquinho sobre deserto. Eu pergunto para você, qual é o seu deserto? Ele tem nome? Deserto na Bíblia é sinônimo de provação. Ai, padre, meu deserto é minha sogra. Não fala isso, hein? Que a véia te pega depois. Eu não sei qual é o seu deserto, mas no seu deserto, Deus vai fazer florescer um jardim. Mas você não pode, eu não posso, nós não podemos fugir do deserto. Nós temos que enfrentá-lo com esperança. Não foge da cruz. Ela faz parte da sua vida. Ela é aquilo que te prepara para a salvação. Você sabe que deserto na Bíblia, existiam 4 palavras, 4 tipos de desertos na Bíblia, denominados com as palavras em hebraico: Midvar, Abanar, Yeshimon e Shorbá. Esse deserto aqui, que está escrito nessa citação, é a palavra Midvar, que significava no hebraico o seguinte: Midvar vem da mesma palavra davar, que significa falar, palavra. Deserto significava um lugar árido, um lugar difícil, um lugar ermo que não tinha nada, mas no qual o povo era alimentado pela palavra de Deus diariamente. Foi para esse deserto, esse Midvar, que Jesus foi levado quando ele foi tentado. E lá ele foi formado também, como homem que era Deus, mas homem por Deus, pelo Pai. Foi tentado pelo diabo, ele foi preparado para a sua missão. Então, no deserto, por mais que a gente sofra, ele é o lugar, dizia o Papa Francisco esses dias, do essencial, onde caem as nossas máscaras. O deserto nos desnuda, ele traz à tona as nossas feras interiores, né? O deserto da provação. Quantas pessoas eu escuto me dizendo: padre, eu era uma pessoa fútil. Esses dias eu ouvi uma mulher falando: eu era uma pessoa fútil, eu só valorizava aparência, eu só valorizava dinheiro. Eu tive um câncer, padre. Eu quase morri, dizia essa senhora. Senhora não, uma moça, bem dizer, 40 e poucos anos. Eu quase morri no câncer. Padre, mas foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Ela me testemunhava. Porque agora eu entendi que a minha esperança tem que estar não naquilo que passa, mas naquilo que é eterno, naquilo que vem de Deus, naquilo que o ladrão não rouba. Eu sou uma mulher mais forte, ainda com o corpo sofrido, a minha alma está cheia de Deus, robustecida pela fé, robustecida pelo Espírito Santo. O deserto tem que nos ensinar algo, porque se você deixa Deus ser Deus no seu deserto e te formar, Ele vai fazer o seu deserto florescer. O deserto dessa doença, dessa depressão. Porque a tendência é a gente querer se livrar do deserto logo, não é assim? Estou com depressão, que nem um amigo sacerdote que descobriu um câncer, graças a Deus está tratando, está bem, um sacerdote já mais velho. Ele descobriu e já falou para o médico: não, arranca esse negócio de mim. Aí o médico deu uma risada e falou: calma, meu amigo, eu tenho que fazer a quimioterapia, a rádio, diminuir o tumor. Se eu abrir você agora e arrancar esse tumor do tamanho do abacate, abacate, claro, exagero, dentro de você, vai espalhar tudo e vai te matar. Ai, doutor, mas eu não queria isso. Calma, convive com o tumor um pouquinho. Ele também vai te ensinar coisas. Isso é uma metáfora para a nossa vida. Talvez aquele espinho que você está querendo arrancar de você, aquele espinho da carne que você quer arrancar, é o espinho que está te salvando, que está te tornando humilde, dependente de Deus. Por que adianta uma pessoa aparentemente santa do pau oco, mas que confia só em si mesmo, não em Deus, e que trata todo mundo com orgulho, e que sai dando patada em todo mundo? É esse espinho do deserto que está te salvando. E é se você for humilde, carregando essa cruz, convivendo com essa dor, que o seu deserto vai florescer. Eu digo, ele já está começando a florescer hoje, em nome de Jesus, na sua vida. Tome posse disso. Mas não corte o processo, não aborte o processo antes da hora. E saiba de uma coisa: o seu deserto não é a sua tumba, tá? Ele não vai te enterrar, ele é só uma passagem. Diga para quem está do seu lado: o seu deserto não é a sua tumba. Diga uma vez mais: o seu deserto não é a sua tumba. Porque a gente corre o risco de, quando a gente está no deserto, achar que é a nossa tumba. Não, mas Deus está dizendo, ele vai florescer. Não, você não está enterrado nele, você está passando por ele. Se você soubesse
a importância dessa cruz na sua vida, você agarraria com todas as suas forças. Por isso que a igreja é totalmente contrária à eutanásia, por exemplo. Você sabe o que é eutanásia? A pessoa está doente, está sofrendo, vai lá e dá uma injeção para matar o velhinho, para não gastar mais, né? A igreja é totalmente contra. Por quê? Porque não sou eu e você que vamos dizer a hora que o outro tem que morrer. Porque talvez é aquele último sofrimento que está purificando a pessoa e fazendo-a digna do céu. Sabe, a gente só vê as coisas com um olhar humano. E outra coisa, continuando, o seu deserto vai florescer. A Bíblia diz também, a citação, seja forte. Seja forte. E o que significa ser forte? É fortalecer a própria vontade. Você sabe que o mundo de hoje trabalha para enfraquecer a nossa vontade. E o versículo 4 está dizendo, dizei aos medrosos, sede forte, seja forte. O Papa São João Paulo II escreveu na encíclica Veritatis Splendor, que o mundo de hoje trabalha para destruir a nossa consciência moral, do certo e do errado, e nos fazer reféns do prazer. O mundo trabalha para fazer a sua vontade fraca, você ser uma pessoa refém do prazer, é só bebida, é só o que é fácil. Vê muitos dos jovens de hoje, com todo respeito, não todos, óbvio, mas muitos dos jovens, o nível de resiliência, de suportação à dor, está quase zero. Tem que ser tudo muito gostoso, muito prazer, aí se torna escravo do sexo desregrado. O cara casa, a mulher está resguarda, acabou de ter filho, ai padre, eu não aguento ficar sem, entendeu, né? Estou pensando que palavra que eu uso aqui, mas você já entendeu, né? Fica assim uma conversa mais assim, profunda, né? Sem aquele forrozinho no quarto, ai eu não aguento padre, eu vou morrer. Deixa de ser mole, rapaz, ser homem é um saco de batata. Você não casou com uma boneca inflável, casou com uma mulher, respeita, vive com ela o tempo de castidade, vive com ela. É um bando de homem mole que a gente vê por aí, sabe? Esses dias eu encontrei um que estava namorando há 12 anos e se sentia inseguro para casar. A mulher quase passando a época de ter filho. Aí a mulher chegou com ele e falou assim, qual que é o conselho que você me dá, padre? Eu falei assim, eu quero dar um conselho com a mão fechada na testa desse homem mole. O cara quase 40 anos, eu não estou pronto para assumir compromisso. Você é um banana. Não está pronto o quê, rapaz? O que faz o homem ser homem é assumir compromisso, é catar o touro pelo chifre. Não é ficar aí pulando de galho em galho, querendo viver como um adolescente a vida inteira. Síndrome de Peter Pan, como eu escrevi no livro Curar e Restaurar o Masculino, meu 7º livro, que fala sobre isso. Bando de homem mole, não tem coragem de casar. Eu não aguento viver a castidade. Eu já vi que tem homem assim encolhendo e a mulher só falando, tá vendo, tá vendo? Já arranja uma aliança aí que eu já abençoo esse negócio aqui na Canção Nova. Vamos amarrar esse negócio aqui. Não vai embora que esse cara morre. Me perdoe. Ai padre, é que eu não tenho como dar segurança. Mas o cara quer casar e quer ter condição de pagar para o filho inglês, judô, karatê, francês, espanhol e levar para a praia todo mês. Meu irmão, seja mais modesto, mas casa, tenha os seus filhos, assuma a sua família, deixa de ser mole. Você já percebeu que você é um tiozão e está agindo como quem tem 13 anos? Com todo respeito, mas com toda sinceridade, né? Isso aqui não é uma indireta não, isso é uma direta, tá? Porque indireta é diferente, né? Mas tem medo, tem que ter coragem, forte. Aquilo que Santa Teresa d'Ávila chamava de determinada determinação, né? Tem gente que na vida espiritual não tem força nenhuma, não tem fortaleza nenhuma. A pessoa na vida espiritual, ela dá o voo da galinha. Você já viu o voo da galinha? É para baixo, né? É a tibieza do latim quer dizer tepidum, é morno, né? Pessoa morna, vai rezar, eu não tenho força. Vai viver a castidade, eu sou muito fraco. Mas para comer igual um boi tem força. Para beber igual uma lontra velha tem força. Para falar mal da vida dos outros sabe tudo. Especialista no que o vizinho está fazendo. Mas para se converter tem preguiça, né? Tem preguiça de rezar. Eu digo para você, esse vício que você está vencendo, se você rezar o rosário, que você não está vencendo, desculpa, se você rezar o rosário todo dia, se você se confessar, se você fazer adoração, eu duvido se o diabo não sai correndo da sua vida e te deixa livre de sair. É que você está sendo, me perdoe, fraco demais. A palavra está dizendo, versículo 5, seja forte. E olha o que Santa Teresa d'Ávila falava sobre essa fortaleza, né, sobre a determinada decisão. No livro O Caminho, número 21, olha o que Santa Teresa disse.
Dávila: digo o que importa muito, ter uma grande e muito decidida determinação de não parar enquanto não alcançar a meta. Surja o que surgir, aconteça o que acontecer, sofra-se o que sofrer, murmure quem murmurar, mesmo que não se tenham forças para prosseguir, mesmo que se morra no caminho, ou não suporte os padecimentos que nele há, ainda que o mundo venha abaixo, é preciso prosseguir com determinada determinação. Vamos aplaudir isso aqui? Santa Teresa d'Ávila, aqui está uma mulher forte de verdade, que decidiu por Deus. O deserto vai florescer, mas você precisa ser forte, você precisa de determinada determinação. E Santa Teresa, e a palavra, desculpa, ainda está dizendo: não tenha medo. No versículo 4, você com a mão abatida, joelho cambaleante, coração desanimado, seja forte, o deserto vai florescer, alegre-se, não tenha medo. E Santa Teresa, ainda sobre o não ter medo, olha o que ela fala no livro das moradas, primeiro capítulo, primeira morada: o demônio vai se afastar depressa, se vir a alma com grande determinação de não voltar às primeiras moradas, de não voltar ao pecado mortal, preferindo a isso perder a vida, o descanso e tudo que lhe oferece. Se a alma se determinar com firmeza a ser forte, o diabo dela fugirá. Vamos aplaudir isso? Pode aplaudir com força as palavras de Santa Teresa d'Ávila. Sabe? Coragem, não tenha medo, o deserto vai florescer. Talvez o seu deserto seja de fato um deserto, né? Padre, está difícil. Eu respeito o seu sofrimento, filho. Quando o padre fala mais firme com você, filha, eu falo com muito respeito, porque quem sofre é você. Mas eu também não posso te levar a se acomodar. Ai, não deu certo. Reze mais, priorize Deus. Que lugar Deus tem na sua vida? Determinada determinação tem a ver com colocar Deus em primeiro lugar. Tem gente que é determinado com tudo, com emagrecer, com fazer o make perfeito e tudo, com churrasco, mas não é determinado com as coisas de Deus. Você é determinado com a sua vida de oração? Quanto tempo você tira para Deus todo dia? Você é determinado para se confessar mensalmente, para fazer o estudo da palavra, para rezar o rosário, para ir à missa? Ou você fica arranjando desculpa? Porque quem não quer, arranja uma desculpa. Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, tem sempre uma desculpa. O padre é ruim, a paróquia é longe, está calor, não tem ar-condicionado. Mas Deus é uma prioridade para você ou não? Se Ele for, você dá um jeito. Enfim, essa passagem é fantástica. Eu sugiro que você a leia depois de novo, porque é uma promessa de Deus na sua vida que já está se cumprindo. E para exemplificar isso que eu falei, eu quero chamar aqui a Cléo e o Armando, por gentileza. Eu preparei um testemunho para vocês, que de fato corrobora, mostra que o deserto pode florescer. Uma salva de palmas a esse casal, querido. Se tiver um outro microfone, por gentileza, os meninos tragam para mim. Gente, o Armando e a Cléo eu conheço já de longa data, eles são de São Paulo, já deram o testemunho lá em São Paulo, na missa que eu presidia, na Canção Nova em São Paulo, há muito tempo. E eu, falando sobre essa palavra, essa passagem tão forte, eu fiz questão de chamá-los. O testemunho, geralmente, nós usamos no Osana Brasil no domingo. Mas eu conversei com o nosso responsável de eventos, disse dessa inspiração, ele disse: não, padre, traga, que vai ser satisfatório também para esse momento do sábado. Esse é um casal lindo, como vocês veem, né? Eu não sabia que não lembrava que você era tão grande assim, Cléo. Maior que o Armando, que é isso? Nós temos pouco tempo, como eu conversei com vocês, mas eu queria, Armando, que você me contasse um pouco para quem está em casa. Você é um homem de Deus hoje, um homem que amanhã vai estar pregando, não é verdade? Onde você vai pregar amanhã? Cabreúva, né? Mas eu queria que você contasse, um casal de Deus, um filho que está nos Carmelitas Mensageiros do Espírito Santo, a mesma instituto do Frei Gils, está sendo formado lá. Eu conheço o menino, fantástico. E eu queria que vocês contassem, se sempre foi tranquilo assim, como é que era a sua vida, amando, se existiu deserto na vida desse casal ou não? Pode ser direto no ponto. O povo vai fazer cara de susto, assim como eu conto o meu testemunho, é assim também, já estou acostumado. Mas conta, fala de onde Deus te tirou, o que você vivia antes de Cristo, para nós. Bom, como o padre falou, a nossa história é um reflexo. Eu vejo isso, né? A minha história é o reflexo do que eu estou vivendo agora, né? Porque eu fui um dependente químico, né? 30 anos na cocaína, 30 anos no álcool, né? Desde a minha adolescência eu era droga todo dia, era o álcool todo dia. Eu era apaixonado mesmo pela cocaína.
Aí, na minha juventude, depois eu conheci a minha esposa, continuei na mesma vida. Só que ela não sabia desse desastre que ela ia cometer, que era se unir a uma pessoa que já era totalmente destruída, né? E depois do vício, junto com o vício, né, eu também entrei para o mundo do crime, porque eu comecei a traficar também. Eu não tinha necessidade de fazer isso, porque eu sempre tive uma profissão, mas pela emoção e pela vivência eu decidi continuar nisso. E fui preso várias vezes, né? Eu andava armado, eu ameaçava minha esposa, ameaçava a família dela. A minha filha, um dia que eu fui preso dentro do meu apartamento, ela estava em casa, minha esposa não estava. Eu tranquei a minha filha dentro do quarto, tranquei e fugi. Quando a polícia chegou para me prender, quem estava dentro do quarto era minha filha. Para vocês terem ideia do que eu vivi, do que eu coloquei para a existência da minha vida antes de conhecer Deus. E foi nesse momento que eu fugi, eu fiquei 1 ano afastado. E mesmo assim, eu ia atrás delas, eu regrava a vida da minha esposa, eu não deixava minha esposa ter a vida que ela gostaria de ter, Armando, porque ela já tinha totalmente... Eu lembrei de uma coisa do testemunho que me chamou muita atenção. Desculpa, nós já estivemos juntos nesse testemunho, eu lembrei. O Armando contando, a esposa contando, que ele usava tanta droga, gente. Ela era uma mulher de Deus, rezando, né? Que às vezes ela acordava de madrugada, ele com um revólver na cabeça dela, assim, tendo alucinação, achando que era alguém de fora. Ele foi sequestrado, né? E no momento que eu tive essa fuga, né? Eu dei prejuízo para muitas pessoas que andavam comigo. E um dia eu estava saindo da minha casa, eu fui sequestrado, jogaram dentro do carro e me levaram para matar, né? E nessa eu culpava ela que tinha armado para mim, sendo que eu tinha as minhas amizades que eram totalmente destrutivas na minha vida, né? E eu culpava ela. Então eram essas horas que eu nunca bati na minha esposa, eu nunca agredi a minha esposa, mas é uma coisa triste, eu tentei matar ela várias vezes, né? Então era Deus agindo na minha vida. E toda vez que eu colocava, uma coisa assim que eu gosto de lembrar, eu colocava a mão no bolso para pegar meu pino de cocaína, tinha 1/3 dentro do meu bolso. Era minha esposa que colocava esse 1/3 no meu bolso. Eu não colocava o pino de cocaína junto, eu sempre trocava de bolso, porque eu achava que ou medo daquilo ou então um respeito. E sempre sentia que mesmo ali no meio da bandidagem, no meio da droga, bêbado, alcoólatra, vomitando, overdose, aquele 1/3 estava no meu bolso, eu sentia uma proteção de Deus. Várias vezes Deus me livrou de muitas situações. Várias vezes Deus me tirou do fundo do poço. Às vezes vocês podem achar que eu estou aqui, é vergonhoso falar isso para mim. Hoje eu não sou o que eu era, eu sou o que eu sou, através das orações da minha esposa, da minha filha que hoje tem 22 anos, que buscava Deus por mim, pela minha família. Deus conseguiu me tirar lá do fundo do poço. E eu falo hoje aqui, hoje eu tenho a minha vida social, hoje eu tenho a minha família, hoje eu tenho Deus comigo. E eu não tenho vergonha de falar isso, do que eu fui, do que eu era. Eu colocava minha filha dentro do carro e traficava droga só para a polícia não me parar. Eu colocava uma cadeira de bebê dentro do meu carro e a minha filha sentada lá. Quando a polícia parava, os tijolos de cocaína estavam embaixo do carrinho dela e a polícia não me parava. Eu usava minha filha para isso. Hoje eu não tenho vergonha, porque pode ser útil para alguém que está ouvindo, para alguém que tenha filho, o esposo ou alguém da família que está nessa cidade. Deus me tirou desse deserto. Pode aplaudir. Eu fiz questão de chamar um casal, né? Para vocês verem que Deus restaura uma família. Hoje o filho dele é consagrado, né? Está caminhando no instituto. E você, esposa, como é que foi nesse tempo aí? Muito joelho no chão, muita oração? Foi difícil, muito joelho no chão, muita oração. Muitas vezes tentando desistir, mas Deus tinha um sonho, né? Tinha um sonho para a nossa vida. E eu acreditava que a gente ia passar por aquilo. E uma coisa que o Senhor me falou, né? No deserto, eu mesmo naquela dificuldade, às vezes eu encontrava alegria, né? Eu conseguia ver alegria em tudo aquela tristeza, em tudo aquilo, né?
Porque dizer que foi fácil, não foi não, foi difícil. É joelho no chão, é muita oração, muita penitência, muito rosário, porque senão a gente não consegue não. Mas o deserto floresceu, sim ou não? Floresceu, E graças hoje vocês a são Deus. uma família nova. Com certeza. E esse homem é um pregador do evangelho. Com certeza. Então vamos aplaudir isso aqui, porque Deus pode restaurar a família, pode curar coração, pode buscar os piores, como ele foi e eu também. Não posso falar nada. Deus é fiel. Eles vieram de longe só para dar esse testemunho, mas eu sei que isso coroou tudo que nós falamos aqui e prova que o deserto pode se alegrar e pode florir, porque Deus é mais poderoso que tudo. E quando Deus coloca a mão, o diabo foge, o milagre acontece, as portas se abrem e o céu começa a acontecer na sua família. Você acredita nisso, sim ou não? Eu acredito. Vamos ficar em pé então. Vamos aplaudir mais uma vez o Senhor. Levanta os seus braços e diga: obrigado, Senhor. Mais forte: obrigado, Senhor, porque o deserto está florescendo na minha vida. Eu quero a tua presença, Deus. No refrão, eu quero a tua presença. Batiza-me com teu Espírito. Com os braços erguidos você vai cantar isso, só o refrão. Quero tua presença, ó Deus. Tenho sede de te ouvir. Tenho sede de te ouvir. Sacia a minha alma com tua luz. Somente a ti quero adorar. Somente a ti quero adorar. Quero tua presença, ó Deus. Tenho sede de te ouvir. Tenho sede de te ouvir. Sacia a minha alma com tua luz. Somente a ti quero adorar. Somente a ti quero adorar. Com os braços erguidos você vai cantar: diante de todos os tesouros desse mundo, eu só quero a ti. Diante de todos os presentes desse mundo, eu só quero a ti. Solta a tua voz para Deus, do fundo da sua alma. Diante de todos os tesouros, diante de todos os tesouros deste mundo, eu só quero a ti. Eu só quero a ti. Diante de todos os presentes deste mundo, eu só quero a ti. Eu só quero a ti. Diante de todos os tesouros deste mundo, eu só quero a ti. Eu só quero a ti. Cante. Diante de todos os presentes deste mundo, eu só quero a ti. Eu só quero a ti. Diante de todos os tesouros deste mundo, eu só quero a ti. Eu só quero a ti. Diante de todos os presentes deste mundo, eu só quero a ti. Eu só quero a ti. O Senhor esteja convosco. Que desça sobre você, filho, filha, selando essa esperança no teu coração de que o deserto vai florescer na sua vida. O milagre vai acontecer. Caminhe no deserto, carregue a sua cruz, tenha fé. Que desça e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.